Olá, estamos iniciando o Boletim Coronavírus. Passou a ser obrigatório o uso de máscaras em Campo Grande a partir do dia 19 de junho, conforme decreto publicado pela Prefeitura e projeto de lei aprovado pelos vereadores em plenário. Confira agora o balanço das ações adotadas na capital nesta semana e os debates realizados pelo Legislativo no combate ao coronavírus. A Comissão Especial em Apoio ao Combate à Covid-19, criada pela Casa de Leis, debateu o tema para conscientizar a população da importância do uso da proteção facial para evitar a disseminação do coronavírus em Campo Grande, a fim de impedir o aumento dos casos. O público participou do debate, transmitido pelo Facebook e canal do YouTube da Casa de Leis. A live promovida todas as quartas-feiras, às 9h30, pela Comissão Especial, contou com a presença do Procurador-Geral do município, Alexandre Ávalo, e da coordenadora da Rede de Atenção Básica do município, Glória de Araújo Pereira, que defenderam o uso da máscara como barreira mecânica contra o coronavírus. É uma medida de conscientização, educação e proteção como instrumento de combate ao Covid-19. É um combate que vai evoluindo a cada dia, mas a gente passou por um período de isolamento social em que as pessoas não saíam de casa, e esse era o lema, não sair de casa, um lockdown total. Após um período em que foi necessária a abertura do comércio, enfim, da atividade econômica, naturalmente as pessoas começaram a circular mais. Portanto, circulando mais, não tendo mais isolamento, vieram medidas de distanciamento social, com regras de lotação de restaurantes, distanciamento entre pessoas e tal. No entanto, o fluxo de pessoas tem que trazer um novo instrumento de proteção, que é a máscara. Diminui a circulação do vírus na cidade e diminui, consequentemente, a contaminação das pessoas. Então, quanto mais pessoas estiverem utilizando, o nível de proteção aumenta. Nesta semana, o prefeito alterou algumas regras do decreto, que exige o uso de máscaras na cidade, passando a ser recomendado o uso da barreira de proteção dentro dos veículos com mais de um passageiro, o que antes era obrigatório. Também passou a ser recomendado o uso do item de segurança durante as atividades físicas e esportivas. Já em praças de alimentação, a previsão volta a ser o que foi determinado no primeiro decreto. A utilização de máscaras não será exigida durante o consumo de alimentos. Pelo decreto, passou a ser obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços públicos e privados. Não é obrigatório o uso de máscaras para as pessoas com deficiência intelectual ou transtorno psicossociais, crianças menores de 4 anos, para a prática de atividades físicas e esportivas. A medida também foi adotada pelo governo do estado, que no dia 22 de junho determinou o uso de máscaras em todas as cidades de Mato Grosso do Sul. Dentro da Câmara Municipal, desde o começo de maio, o uso de máscara é obrigatório. Ainda nesta semana, a Comissão Especial de Combate ao Coronavírus participou da reunião com representantes das escolas particulares, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público e outras instituições para discutir o retorno das aulas presenciais, que também já foi tema de debate na Câmara de Vereadores. Participaram da discussão na Casa de Leis representantes das escolas particulares e públicas. A expectativa era que o retorno ocorresse no dia 1º de julho. Diante do aumento dos casos, ainda não há data definida para retorno das aulas. Não tem uma vacina ainda que possa garantir que essas crianças não se contaminem, é bastante preocupante. Do ponto de vista sanitário, Mato Grosso do Sul e Campo Grande está tendo um aumento crescente desses casos ainda. Nós subimos um pouco de patamar e eu tenho costumado falar que o corona chegou a Mato Grosso do Sul, a Campo Grande efetivamente, nos últimos 15 dias. Mais uma flexibilização foi publicada pela Prefeitura no dia 25 de junho, em que estabelece novas medidas de biossegurança das atividades econômicas e prestação de serviços em Campo Grande. A medida alterou a capacidade de atendimento dos locais, permitindo um público de até 60% nos estabelecimentos. A resolução também recomenda que seja evitado o contato direto do dedo ao acionar botões, bem como a disponibilidade de álcool em gel nas entradas dos elevadores. Pela nova regra, os estabelecimentos comerciais de alimentos podem retornar com o autosserviço,
desde que seja disponibilizado um funcionário específico para servir os clientes, ou seja ofertado aos clientes máscaras e luvas descartáveis. Também passou a ser permitido o retorno da prova de roupa nas lojas que comercializam bens de uso pessoal, seguindo todas as medidas, uso de máscaras e higienização das mãos. Por fim, a resolução determina a instalação de barreiras físicas nas recepções de locais destinados ao serviço de saúde. Esse é o resumo das ações que marcaram esta semana em Campo Grande para combater o avanço da doença na capital. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. E lembre-se sempre de lavar bem as mãos.